O Clube Atlético Paranaense, torcedor não gostou não, hein? Acabou empatando em 0-0 com a equipe do Rio Branco. O Rio Branco também não fez lá aquela campanha, foi uma vitória e 6 empates, né? Se não me falha a memória, mas conquistou a sua vaga jogando com inteligência. O técnico Maurílio conseguiu conquistar ali, apareceu ali a foto do Cadi, ali, a imagem do Cadi numa ilustração. Mas o técnico Maurílio conseguiu realmente demonstrar o seu conhecimento, segurou o Atlético dentro da sua casa e nos pênaltis acabou levando a melhor. As informações é com ele, Eduardo Destre. Fala aí, feio. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e aquele abraço especial para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica. Não deu, o Atlético deu adeus à Taça Dionísio Filho, mesmo tendo a melhor defesa da competição, sem perder uma partida sequer ao longo dos 90 minutos, o Atlético Furacão acabou perdendo a sua classificação nas penalidades contra a equipe do Rio Branco de Paranaguá, resultado a ser absorvido pelos jovens garotos da equipe do técnico Thiago Nunes, que lamentou, logicamente, a eliminação do rubro-negro dentro do campeonato estadual, jogando na arena perante o seu torcedor. O Atlético que jogou e empatou no tempo normal com o Santos, Cascardo, depois Vitinho, Zé Ivaldo, Emerson, Renan Lodge, David, Bruno Guimarães, depois Giovani, Demétrios, depois Felipe Dorta, João Pedro, Iago e Ederson. Esta equipe alternativa do Furacão, os aspirantes, terão agora um bom período para treinamentos. O Thiago Nunes sabe que após a perda, a eliminação da equipe rubro-negra dentro da Taça Dionísio Filho, vai ter que corrigir alguns aspectos na equipe, descansar os atletas e, é claro, fazer um bom segundo turno já na Taça Caio Júnior, visando uma ampla recuperação da equipe de aspirantes do Furacão. Eliminação nas penalidades. O Atlético, nos 90 minutos, não foi derrotado. Tem ainda a melhor defesa da competição, mas amargando esta eliminação e já projetando o segundo turno dentro do campeonato estadual, temporada 2018. Já já a gente retorna, mas aí o papo é outro. Vamos virar a chave e falar do elenco principal atleticano, que vai finalizando os seus preparativos, visando o compromisso contra o Tubarão, Copa do Brasil, quarta-feira, na Arena. Mas por hora, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Eduardo Destre. Brinquei, ele deu pra ver aí na imagem que ele não é feio, ele é um cara simpático, um cara bonito, um cara gente boa pra caramba. Feio é a Marina, né? Marina que é feia. Ele, Eduardo Destre, é bonito. Marina, é interessante, né? Porque o Atlético fez a melhor campanha e não está na final nessa primeira fase. Eu acho interessantíssimo, por isso que eu acho que o futebol ele não tem essa, né? Você consegue angariar surpresas em momentos decisivos e foi isso que aconteceu, né? O Atlético trouxe até peças que estavam no elenco principal para jogar essa partida e não conseguiu passar do bloqueio defensivo do Rio Branco. Não era o que todo mundo esperava, né? Já era dado como certo que o Atlético passaria, era o favorito jogando na Arena e no fim das contas João Pedro não jogou, ninguém mais jogou e ficou aquele jogo truncado. O Atlético não fez o dever de casa e uma pena, eu acho. Mas o interessante, eu não vi o jogo, eu estava trabalhando no outro, na Transamérica ele foi eleito como bom, mas o João Pedro, ele tem um histórico positivo no Atlético, quanto no Paraná Clube, quando você viu o Paraná Clube quando estava emprestado. Mas aí fica complicado também jogar, acredito eu, a responsabilidade, né, só em cima do João Pedro. Essa molecada que está correndo aí, é a hora de mostrar serviço, né? Outra, destaque, né? Foi eleito na Transamérica, pela equipe da Transamérica Pop, o Jones, né? Jones, goleiro da equipe do Rio Branco, ele que no início do campeonato chamou atenção, no jogo contra a equipe do Cianorte, na primeira partida, ele acabou sendo expulso no finalzinho do jogo, a equipe do Rio Branco estava vencendo pelo placar de 3-2, ele foi lá numa disputa de bola pelo alto, ele ganhou diante do atacante, deu uma cabeçada no atacante, foi expulso, e foi pênalti e acabou sofrendo o gol de empate. Ficou na reserva, depois ele acabou voltando como titular e parece que tem matéria dele aí no finalzinho. A gente vai acompanhar a entrevista do Jones ali, que foi destaque, né? Foi escolhido como Bambambam, ajudou e ajudou muito o seu time, né? Se você for ver até o scout do Atlético do jogo de ontem, foram 21 finalizações contra a meta do Rio Branco. 21 e nenhum gol.
Então o Jones fez um papel essencial, né? Além da retranca de todo o time do Maurílio, o Jones foi o cara que segurou a partida. Então ele conseguiu fazer com que o Rio Branco chegasse ao objetivo que era chegar até os pênaltis. E nos pênaltis ele fez o papel dele pegando uma bola chutada pelo jogador do Atlético. Eu não lembro se foi o Vitor. Não, o Vitor acertou na trave. O Vitinho acertou na trave. Foi quem que errou? Vamos ver agora, acho que tem os pênaltis aí na sequência também, para a gente dar uma acompanhada nos pênaltis que foram batidos e o bom aproveitamento, né, dos jogadores da equipe do Rio Branco. Você pode dizer que foi uma partida que eles fizeram um trabalho a ser feito. O técnico Maurílio passou, a ideia era frear o Atlético, conseguiram frear e chegar ao objetivo. Curto e simples. Legal, tem os pênaltis aí, vamos acompanhando, né, na cobrança dos pênaltis. Então, muito bem batido aquele é o Demetrio, se não me falha a memória. Jogadores do Rio Branco também. Essa foi a defesa, né? Bateu de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro. Mas o aproveitamento da equipe do Rio Branco chama realmente atenção, porque independe se o time é considerado grande ou pequeno. O único que bateu mal ali, o pessoal fala... Não, ele bateu bem, mas o goleiro defendeu. Cara, eu discordo. O Jones bateu o pênalti também, né? O Jones, inclusive até na coletiva que eu acompanhei ontem, o Maurílio brincou que ele é o goleiro artilheiro. Durante os treinos, ele pega a bola, ele quer bater falta. Ele falou que ele não sabia que iria bater o pênalti, não fazia ideia que estava... Não foi avisado. Não foi avisado, e aí o Maurílio falou, se eu avisasse você ia amarelar, então eu não coloquei, mas eu sabia que você tinha competência, porque todo treino você tá lá, né, se exibindo e indo fazer o gol. E ele falou uma frase que eu achei bem interessante, né, que goleiro primeiro tem que aprender a não levar para depois aprender a fazer. Então era uma coisa que ele deixou bem claro para o Jones, que ele bateu o pênalti, mas porque ele tinha defendido todas durante a partida. Então ele fez o papel dele, ele estava livre para poder bater até se errasse, acho que teria confiança do treinador dele. É isso aí. E os bastidores do jogo, hein? Vamos acompanhar a entrevista coletiva do Thiago Nunes, que é o técnico, e também do David, jogador da equipe do Atlético, e depois eu vou acompanhar o trabalho da Marina, nossa câmera, nossa cinegrafista de plantão, que esteve ontem na Arena, acompanhando a entrevista do Maurílio e também do Jones, o goleiro, que chamou a atenção. Defendeu tudo, ainda fez o pênalti e ajudou a equipe do Rio Branco. Vamos conferir. E o scout, se a gente for encarar o scout como um número frio, né, a gente sabe que o vencedor, no final das contas, o classificado teria sido o outro pelo scout. Mas o scout em si, ele solitariamente não pode ser levado em consideração. A gente teve 20 finalizações contra 5 do Rio Branco, 73% de posse. Tivemos o controle total do jogo. Me desculpa, Eduardo, mas eu não lembro da chance clara de gol do Rio Branco. Um chute de fora da área, então não dá para considerar uma chance clara de gol. E o futebol ele tem dessas coisas, né? Se você não aproveita as oportunidades que constrói, se você acaba, de certa maneira, não sendo efetivo, né? Transformando esses números, esse scout todo em chances e colocando a bola para dentro, ele te cobra uma conta muito cara, né? Então a gente sabe que desenvolveu um bom trabalho, né? Eu fui muito claro com os atletas agora no vestiário, estou muito orgulhoso em relação ao trabalho que eles vêm desenvolvendo, não só no segundo tempo, principalmente do jogo de hoje, não só no jogo de hoje, mas durante toda a trajetória até agora, né? Então a gente perdeu a classificação, né? Parabenizamos o nosso adversário, né, que conseguiu passar, desejamos aí que tenha sucesso e sorte nessa final, e nos resta agora trabalhar muito, voltarmos nossas atenções para o segundo turno e buscar a classificação para a próxima final. É dolorido porque sabe da situação da equipe, sabe que se lutou e vem treinando muito forte para esse momento, né, específico. Já conversamos bastante, sempre pensamos jogos a jogos e sempre em vencer, e hoje não foi diferente. Então, quem teve a oportunidade de ver a partida, tenho certeza que gostou da nossa equipe, daquilo que foi mostrado, mas futebol é isso, como foi falado, dessas coisas. Penalidade não é tão simples como todos pensam, né? E ali tudo pode acontecer. Na realidade, penalidade não é tão simples como todos pensam, né? Em outros segmentos aí de trabalhos na sociedade também não é tão simples assim, viu, filho? Operar um ser humano, socorrer alguém lá na hora de um acidente, chegar lá, pegar o cara todo estropiado lá no meio do asfalto, correr atrás de um caminhão do lixo, também não é tão simples assim. Sabe, tudo depende de técnica, tudo depende de você aprimorar. Isso é natural e o torcedor cobra. Errar, todos podem errar, né? Mas existem erros, às vezes, que vêm carregados de desculpa. Eu gosto do técnico Thiago Nunes, porque... Thiago Nunes, né?
porque ele tem assim uma visão legal do jogo. Eu acho que é um cara que ele vai decolar, ele sempre traz uma análise, não puxando para o lado ou trazendo desculpas, ele mostra o que foi o jogo, né? Parabenizou o time adversário, que não poderia ser diferente, está de parabéns porque conseguiu a vaga em cima do Atlético. Não importa se é o time B, C, D, não importa, é o time do Atlético que está representando, né? E vem representando muito bem o Atlético na primeira fase, representou muito bem em termos de pontuação até. Pois é, não pode servir como desculpa, né? Dizer que a gente não pôde contar com um jogador ou outro, ou que foi uma equipe diferente. O Atlético foi sim com uma equipe bem contundente, uma equipe que participou, muitos participaram durante diversas partidas dessa primeira fase da Taça Dionísio, então já tinham consciência, participaram das vitórias do Atlético. E nesse jogo, ao contrário do que ele disse, o que foi apresentado pelo Atlético foi muito abaixo. Foi muito abaixo. Foi uma equipe que não conseguiu penetrar, não conseguiu subir, não conseguiu fazer o gol, acertar o gol. Porque foram 21 finalizações, mas dessas 21, nem todas foram em direção ao gol. E aí acabaram parando no goleiro Jones, que teve o mérito. Mas eu acho que demérito para a equipe que estava treinando, que estava concentrada, só trabalha para isso, né? Enquanto Coritiba, Paraná Clube se dividem entre Copa do Brasil e Paranaense, o Atlético não. Ele tem uma equipe só para o Paranaense. Então eu acho que foi uma obrigação dos jogadores, deveriam ter vencido, não conseguiram fazer o trabalho necessário para essa vitória e vai aí eu acho que uma crítica bem construtiva, né? Se você está fazendo um trabalho só para isso, seja melhor então, né? Se você está disputando com outras equipes que têm várias outras opções, você tem que fazer e ser... Você vem trazendo mais do Atlético, fala aí, Duda, vem com as informações do Rubro Negro. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão. Vamos destacar o elenco principal atleticano, que vira sua chave, muda o comportamento dentro das quatro linhas, até porque Fernando Diniz sabe que é um jogo complicado, eliminatório, apenas uma partida. O Atlético joga em casa contra o Tubarão na próxima quarta-feira. A espinha dorsal da equipe já está planificada pelo treinador. Agora falta a equipe rubro-negra, ritmo de jogo, tempo de bola. Os jogadores tiveram apenas o match treino contra a equipe do Corinthians na última semana, quando o Furacão foi até São Paulo e surpreendeu, venceu por 1-0. Mas o comando técnico rubro-negro sabe que match treino é uma coisa, jogo eliminatório, outra competição nacional, no caso a Copa do Brasil, o buraco é mais embaixo, o papo é diferente, por isso todo cuidado é pouco. A Copa do Brasil já trouxe surpresas ao longo desta primeira e também da segunda fase. E por isso o Atlético sabe que terá que confirmar o seu favoritismo diante do Tubarão. Fernando Diniz, como eu disse, já tem a espinha dorsal da equipe rubro-negra planejada. Ele faz o último treinamento visando a montagem do time e a confirmação do 11 atleticano para a partida contra o Tubarão na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, jogando na Arena da Baixada. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda. Marina, eu sei que você tem muita coisa para falar, mas vai ficar para amanhã, tá bom? Obrigado pela presença, sou seu fã, gostei muito da sua participação hoje, tá? Tá bom, obrigada, até amanhã e muito obrigada por estar aqui mais uma vez no Placar Transamérica. Parei. Então tá legal, valeu, obrigado a você que acompanha o Placar Transamérica, retornamos amanhã, você vai curtir tudo novamente sobre as nossas equipes dentro do Campeonato Paranaense, numa reta final e início de uma outra fase também. Grande abraço.